Boa noite, amigos e amigas, encarnados e desencarnados que aqui se encontram. A equipe de trabalhadores do Centro Espírita nos convida para uma reflexão através do tema O momento da morte é também o da libertação. Este tema será exposto pela nossa amiga, irmã, trabalhadora do Centro Espírita Bezerra de Menezes, Fátima Soraya. Então, iniciaremos com a leitura de harmonização extraída do Evangelho segundo o Espiritismo. É o prefácio pelo Espírito de Verdade. Então, nós vamos começar. O Espírito do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhante a estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se desassociam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino conselho. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós, amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu, Senhor, Senhor. E pedireis, então, entrar no reino dos céus, o Espírito de verdade. Então, agora nós vamos continuar com a prece inicial. Elevemos nosso pensamento a Deus, nosso Pai Celestial. Agradecemos a Jesus também, nosso mestre e guia, pela oportunidade desse encontro fraterno, que nos dá alento às nossas almas e reforça as nossas energias. Obrigada, Senhor, pelo Evangelho de luz que ilumina a nossa consciência, nos afastando da ignorância e nos direcionando para a evolução espiritual. Abençoa nossos irmãos encarnados e desencarnados que aqui se encontram. Ilumina nossa irmã Fátima Soraya, que vai discorrer o tema da noite de hoje. Obrigada, Senhor. E assim seja. Então, agora, Soraya, com você, amiga. Fique à vontade. Obrigada, Zilda. Boa noite, então. Boa noite. E sempre o Charlton fala que a gente pode falar boa noite, bom dia, boa tarde, porque qualquer pessoa pode nos assistir, né? Sim, é verdade, qualquer horário. A qualquer horário. Que vai ficar gravado. Então, vamos lá. Eu gosto sempre de iniciar falando o porquê do tema. Eu, na verdade, há mais ou menos 8 dias, 9 dias, morreu um tio meu. E quando ele morreu, meu irmão me ligou e disse, Mana, tá tudo bem aí contigo? Tá tudo bem. Aí disse, eu quero te falar uma coisa, o tio morreu. Então, assim, depois desse dia, ficou na minha mente, assim, a questão da morte, do movimento da família, né, assim, do que as pessoas comentam, porque, de acordo com a religião, você vai ter um comentário diferenciado. Então, aí, essa questão de morte ficou um pouco na minha cabeça.
E aí eu disse, eu vou falar sobre a morte. Eu já sabia que seria hoje, dia 2 de janeiro. E aí eu falei, eu vou falar sobre a morte, mas não sabia bem como falar. E aí fui ler no Livro dos Espíritos, tem uma pergunta, que é 155A, que tem essa frase, o momento da morte é também o da libertação. E aí eu gostei muito dessa frase, porque era um pouco do que eu queria falar. Essa frase, né, essa pergunta, na 155A do Livro dos Espíritos, ela está falando de pessoas que já têm um certo, já têm um pouco um adiantar maior, né? Então, assim, não é algo que provavelmente muitos de nós que hoje nos encontramos no mundo de provas e expiações, nós provavelmente não vamos vivenciar essa sensação tão maravilhosa que descrevem os espíritos na questão desta liberdade. Então, mas ao mesmo tempo, me vinha o tempo inteiro na cabeça que somos cativos da carne. Somos espíritos que estamos encarnados. E se somos espíritos que estamos encarnados, quando sairmos daqui, parece que, para nós que entendemos o desencarne, parece que faz muito sentido entender que é uma libertação. Mas, ao mesmo tempo, existe o apego. Então, existe o meu apego, eu comigo mesmo, enquanto espírito encarnado. Existe o meu apego com as coisas da Terra, com a matéria. E existe o apego das pessoas para comigo. Então, acaba que isso tudo é como se virasse uma teia. Uma teia que me faz, ao contrário, ao invés de me sentir liberta, me faz me sentir segura, presa. Porque a partir do momento que possa vir no meu pensamento pós-morte, eu me perceber não conseguindo, por exemplo, que alguém me escute, eu já me encontro presa, porque eu me encontro presa no processo de procurar as pessoas que se encontram encarnadas, que são aqueles com quem eu estou apegado, e posso entrar num processo de me desesperar, por não entender o porquê que as pessoas não me ouvem. Por que eu não toco as coisas? Então, por isso eu pensei o quanto era importante a gente entender mais ainda a necessidade de eu me libertar, entre aspas, da matéria enquanto eu me encontro aqui. Então, o fato de eu só entender que eu desencarno, que eu vou sair daqui e somente o corpo físico vai ficar e que o espírito vai se desligar, somente esse fato, penso eu, entrei nesse processo de reflexão, não é o suficiente para que eu desencarne e continue com a sensação assim, eu estou livre. Como fala essa frase, como diz essa frase do Livro dos Espíritos. É necessário que essa liberdade ela já inicie aqui, que eu já comece, pouco a pouco, entender que eu, enquanto espírito, não tenho necessidade da matéria para viver enquanto espírito. Já falei, né? Enquanto espírito, eu repeti. Vai ver que é para reforçar na minha mente. Então, penso que pode ser um exercício a ser feito.
além do entendimento que já colocamos na nossa mente, que já estudamos em vários momentos, que vários livros de Kardec nos falam dessa questão desse desligamento. E fica muito claro no Céu e Inferno que esses desligamentos, de quando o espírito quanto mais inferior é o espírito, mais difícil é esse desligar. Justamente por conta da ignorância, do processo de apego, dessa questão assim de não ter também, o Livro dos Espíritos coloca aqui também o fato de você não ter também o intelecto e conhecimento de alguma ciência que você se apegue também, entre aspas, que você estude, também faz com que você fique muito ligado à matéria. Então, quando você também tem algum estudo, algo que você se dedica relacionado a conhecimento, a questão intelectual, isso faz também com que você se desligue um pouco mais rápido daquele que só está ligado à matéria. Então, existem relatos no Céu e Inferno, por exemplo, de pessoas que passaram uma existência inteira de riqueza e que essa riqueza fez com que ele estivesse apegado, por exemplo, ao uso de alguma bebida, de alguma droga, ao gasto, ao apego mesmo da compra de coisas da matéria. Isso faz com que a visão fique tão vinculada a essas questões que eu passe a entender que a vida é só isso. E a partir do momento em que eu possa me perceber sem esta matéria, sem a possibilidade de aquisições, sem a possibilidade de compras, sem a possibilidade do uso da droga, eu vou me vincular a outros espíritos, como se fosse, com a ideia do vampirismo, vou me vincular para sugar a energia dessas pessoas, porque é isso que me dá prazer, é isso que me faz viver, é isso que me faz me sentir vivo. Essa vinculação. Então, quando eu me coloco, por exemplo, na posição do estudo, há uma tendência maior a eu, com o estudo, se eu não me vinculo tanto à matéria, ao meu próprio intelecto me vincular a outros tipos de mentes um pouco mais desligadas da matéria. Então, a mesma questão é colocada quando os espíritos que estão um pouco mais elevados, então um espírito um pouco mais desligado, ele poderia até ser rico, não tem diferença. A diferença é assim, o que meu coração diz, nós sabemos disso, né? Que o nosso tesouro está no nosso coração. Então, o fato de o nosso tesouro estar no nosso coração, isso faz com que, mesmo eu tendo a riqueza da matéria, se eu entendo que isso não é toda a importância da vida terrena, eu passo a também me vincular a esse não apego. Que a questão maior, a partir de todas as leituras que eu fiz, é a questão do apego mesmo, que a gente sempre conversa. E tem uma referência a uma moça de 21 anos que desencarna no Céu e Inferno, e ela, apesar de toda a riqueza dela, ela tinha um coração bom, então ela não passou por esse apego a ponto de não se sentir liberta depois de alguns dias. Então, estarmos presos à matéria nos faz também nos sentirmos escravos dessa matéria ao desencarnarmos. E que é importante, que toda a minha crença, todo o meu eu, o que eu sou, Soraya,
não vai mudar no pós-morte. Eu vou continuar sendo Soraya, com todos os meus pensamentos e, ao mesmo tempo, com toda a outra carga que eu vou, que pode vir na minha lembrança, né, como se fosse um filme, que é como fala André Luiz, como se fosse um filme, mesmo que volte, mas essa personalidade de hoje, ela é muito intensa, ela é muito forte. Essa vida, essa última existência aqui, ela é muito forte nesse pós, né, nesse pós-morte. Então, é muito importante que eu passe esta vida que eu estou vivendo agora no cultivar pensamentos, entendimentos, conceitos, crenças que me deem essa sensação de liberdade nesse pós-morte, que me façam sentir justamente o que diz essa pergunta, 155A. Eu vou ler aqui, eu nem coloquei para a gente ficar vendo as perguntas, porque eu acho que a gente se perde um pouco, então eu coloco só para mim aqui na tela. A 155, que é para fazer um pouquinho mais de sentido a 155A, eu vou ler a 155. Como se opera a separação da alma e do corpo? Que é uma pergunta que eu penso que a gente já deve ter feito para nós mesmos lá no início, quando a gente estava estudando a doutrina. Desligando-se os liames que a retinham, ela se desprende. E a gente sabe que esse desligamento ele vai ocorrendo pouco a pouco, isso depende muito justamente do que esse espírito vivenciou aqui. O quanto que é importante tudo que ele vivenciou aqui na Terra para este momento, que é um momento que pode durar de horas, dias, meses, anos, para que esse desligamento se faça. Então, por isso a importância de nós estarmos a nos dedicar também para entender esse momento. E aí vem a 155A, que é da onde eu tirei a frase. A separação se verifica instantaneamente numa transição brusca? São duas perguntas. Então, primeiro, a separação se verifica instantaneamente numa transição brusca? Há uma linha divisória bem marcada entre a vida e a morte? Então, eu justamente fui ler essa questão porque ela fala da morte, fala do desligamento. Então, eu falei, vamos lá, vamos tentar entender essa questão. A separação se verifica instantaneamente numa transição brusca? Ele coloca não. Os espíritos respondem não. A alma se desprende gradualmente, não escapa como um pássaro cativo que fosse libertado. Então, não é como se você estivesse, preso entre grades e você abre a grade e vai embora. Se desliga, acabou. Não. Porque justamente por conta desse processo que eu tenho, desse conhecimento, dessa crença que me faz estar apegado ou não. Aí ele continua. Os dois estados se tocam e se confundem. Então, espírito e matéria se tocam e se confundem, de maneira que o espírito se desprende pouco a pouco dos seus liames e estes se soltam e não se rompem. Eles se soltam e não se rompem. Então, não é como se fosse um corte de tesoura do cordão umbilical, que se rompe imediatamente, não. É um processo que vai ocorrendo de forma lenta, aos poucos. Durante a vida, o espírito está ligado ao corpo pelo seu envoltório material ou perispírito, e não desse envoltório, que se separa do corpo quando cessa a vida orgânica. Então, a gente sabe que existe entre espírito e matéria, existe o perispírito, Então, entre o corpo físico e o espírito, existe o perispírito. Então, ele coloca assim, a morte é apenas a destruição do corpo. Então, o envoltório, o perispírito, continua. A observação prova que no instante da morte, o desprendimento do espírito não se completa subitamente. Ele se opera gradualmente com lentidão variável segundo os indivíduos.
que é por isso que eu quis falar do tema. Ele coloca aqui bem claro, ó, ele se opera gradualmente, com lentidão variável, segundo os indivíduos. Então, quanto que nós temos uma parcela de responsabilidade nesse momento desse desligamento. Para uns é bastante rápido. Pode-se dizer que o momento da morte é também o da libertação, que é o que eu coloquei o tema. Ele coloca aí, ó. Então, para uns é bastante rápido. Então, se eu tenho um conhecimento, se eu tenho uma condição de buscar esse conhecimento, de entender por que nós não podemos nos dedicar a essa questão de buscar um desligamento mais rápido, se isso depende de mim, depende do indivíduo. Então, noutros, porém, sobretudo naqueles cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito mais demorado. Ou seja, se eu me dediquei somente à matéria, vai ser muito mais demorado. E dura, às vezes, alguns dias, semanas e até mesmo meses. O que não implica a existência no corpo de nenhuma vitalidade, nem a possibilidade de retorno à vida, mas a simples persistência de uma afinidade entre o corpo e o espírito, afinidade que está sempre na razão da preponderância que, durante a vida, o espírito deu à matéria. Então, além de todas as questões que nós temos do espiritismo, de nós entendermos a importância do autoconhecimento, de nós entendermos a importância do amor a Deus, do amor ao próximo, do amor a nós mesmos. Além de nós entendermos teorias que são muito repetitivas para nós, porque a gente realmente tem a dificuldade de não só de adentrar, mas de se tornar prática, vem essa outra questão, o quanto que é importante o momento desse desligar, o quanto que é importante que o nosso conhecimento, que a nossa vida aqui tenha uma dedicação maior ao espírito. E a gente já comece a ter dentro de nós que essa busca incessante, né? E hoje muito, muito frequente a busca incessante da beleza, com os procedimentos estéticos, a busca incessante da juventude, a busca incessante de ter poder. Tudo isso são vinculações intensas de espíritos que ainda não entenderam que, na verdade, estamos em grupos, estamos em meio a outros espíritos, estamos vinculados em formas de família para que entendamos o amor, para que compreendamos o amor, para que percebamos que o mais importante são os vínculos familiares, porque eles são os vínculos espírito-espírito. Eles são os vínculos para sempre. São os vínculos que provavelmente nunca mais se desfarão. Então, esses vínculos é que devem ser buscados por nós. Porque eles, sim, são uma valorização de nós, seres que viveremos para sempre. Então, tudo aquilo que foge, tudo aquilo que me distancia da vivência pessoa a pessoa, eu preciso voltar para mim mesmo para refletir. E me veio na mente uma visualização muito interessante. Todas as vezes que eu tiver na minha mente algo que eu perceba, porque penso que nós já conseguimos
Já conseguimos, nós que estudamos, nós que lemos livros espíritas, nós que assistimos palestras, nós que frequentamos uma casa espírita, nós que frequentamos uma reunião mediúnica, nós já conseguimos perceber o momento em que a gente se afasta um pouco por algo, por uma irritabilidade, por uma busca excessiva, por um processo, entre aspas, obsessivo, algo que você está querendo buscar demais e acaba que aquilo te torna distante de Deus, de Jesus, por uma pessoa que se torna uma obsessão sua, que você se apaixona, que você, pronto, que parece assim que a vida terminou, só pensa naquela pessoa. Então, assim, por todas as possibilidades, mais uma vez falando dessas questões corretivas, eu tenho que arranjar um dinheiro que é para corrigir meu nariz. Eu olho no espelho e meu nariz é horrível. Então, assim, eu só vou parar quando eu juntar o dinheiro na minha conta para pagar esse médico que é para corrigir meu nariz. Isso se tornar uma obsessão, isso significa afastamento. E aí me veio uma mentalização, assim, hoje, que eu achei, assim, muito palpável para nós, já que a gente ainda é tão materialista, ainda mesmo se dizendo espírita. Que a gente visualize 2 salas, como se fosse, pode ser para alguns 2 consultórios, pode ser para alguns 2 quartos, pode ser para alguns 2 salas, tipo como se fosse escritório, pode ser o que fizer sentido para você, contanto que seja em 2. E a gente vai visualizar nessa sala aquele momento que está me distanciando, aquela perturbação, aquela ansiedade, ou aquela tristeza, ou aquela sensação de poder que está me vindo dentro do peito, né? Ou somente mesmo algo que eu nem estou sabendo o que é, pode acontecer. Eu não sei o que é que está me angustiando, mas mesmo assim eu vou para esta sala. Esta sala é a sala da minha esquerda, que eu vou dizer que é a sala que contém o fator que está me distanciando de Deus, de Jesus, da espiritualidade, do teu amigo espiritual, da casa espírita, qualquer coisa que seja. E ao lado, do teu lado direito, vai estar Jesus. Com a imagem que você pensa de Jesus, com o que você imagina que é Jesus. Então, todas as vezes que você se vê, opa, eu estou me sentindo angustiado, estou me sentindo agoniado, não sei nem o que fazer. Assim, eu não sei para que direção ir, como se, né, é como se aquele momento ele fosse meio que aterrorizante para mim. Eu vou sair dessa sala, eu vou me dar esta ordem. Eu vou sair desta sala, peraí. Existe uma pessoa que quer que eu seja feliz. Existe uma pessoa que quer que eu encontre um caminho melhor. Existe uma pessoa que quer que eu encontre a luz. Existe uma pessoa que quer que eu viva a felicidade eterna. E essa pessoa é Jesus. E aí eu vou me fazer sair dessa sala, claro que conscientemente, numa visualização. Eu vou sair dessa sala e vou adentrar a sala à direita, à minha direita, onde está Jesus. E esse encontro, ele não é somente um encontro para que eu saia somente, não é somente uma questão de mudança de pensamento somente, de mudança de ambiente somente, não é uma questão de mudança plasmática, não. São muitos ganhos quando eu mudo de sala. É como se por alguns segundos eu saísse do meu inferno e entrasse no céu. Porque esse meu inferno que eu vivencio por falta deste céu, que é Jesus, que é estar com Jesus. Então, muitas vezes, quando nós falamos que
a vida está difícil, está complicada, que eu não consigo saber para onde ir, que eu me desespero, ou até, quem sabe, resolvo desistir da minha vida na Terra. Ou se eu não desistir fisicamente, mas e se eu desistir, resolver ficar tomando remédios para dormir? E se eu desistir me embriagando, me drogando para não viver o que eu acredito ser uma dor à vida naquele momento? Se eu me colocar na posição de sair, trocar de sala, eu automaticamente me tiro do inferno e me coloco no céu. Então, essa visualização, ela pode ser algo mais frequente a partir do momento que eu entendo a importância dela. Eu posso fazê-la mais frequentemente, eu posso utilizá-la como uma ferramenta, porque vai ser justamente a ferramenta da libertação. A libertação não é uma questão de sair voando. A libertação não é uma questão de ir para a praia e ficar tomando sol e água de coco. A libertação não é ter toda a riqueza do mundo e nem todo o poder do mundo. A libertação é viver a lei, é vivenciar a lei divina. E quem veio me mostrar como vivenciar a lei? Jesus. Jesus foi quem me fez perceber que existe, que é possível vivenciar essa lei. Jesus, com certeza, no momento em que nós nos encontramos na igreja, na casa espírita, na nossa casa, orando, todas as vezes que nos desvinculamos de alguma forma através da prece, da oração, nós encontramos esse céu, nós mudamos de sala. Mas como para nossa mente ainda sentir compartimentos faz muito sentido, entender compartimentos faz muito sentido para nós, se a gente colocar na nossa mente esses dois compartimentos, eles não só vão fazer sentido aqui enquanto estou encarnado, mas também quando eu estiver desencarnado. Então, se eu estiver lá, vinculado a qualquer questão que esteja me conturbando, o não entender, o me vincular a pessoas, eu começar a lembrar de pessoas que eu queria estar com elas, ou dívidas, ou dúvidas, ou dores que eu causei, ou dores que eu vivenciei e estou me sentindo vítima. Qualquer questão que me prenda aqui nessa terra também vai me trazer liberdade, vai me trazer libertação, eu sair dessa sala e entrar na outra sala. Opa, eu preciso mudar de sala. E aí, como tudo na vida, eu preciso repetir. E por isso veio isso tão forte na minha mente, né? Porque se eu me colocar nesse exercício, na hora em que eu precisar dele, ele vai ser muito mais fácil. Então, hoje, pode ser que esse exercício seja algo muito novo para mim. E eu, poxa, você poderia dizer para mim, Soraya, eu até tentei fazer esse exercício, mas não fez sentido para mim. É como se eu não conseguisse sair dessa sala aqui, em que está todas as minhas complicações na minha cabeça, não tem importância. Naquele momento ali estava muito complicado, você não conseguiu, não tem importância. Em um outro momento, você vai buscar novamente. Se, mesmo assim, ainda fica difícil, faz um evangelho. A gente tem alguns recursos, a gente tem ferramentas importantes enquanto espírita. Então, a gente vai para a mensagem, vai para a prece, faz uma leitura do evangelho, reflete, faz a prece final, diz agora sim, agora eu vou sair dessa sala e vou me encontrar com Jesus.
E esse encontro, como eu falei há um tempo atrás, agora ainda, ele não é só um encontro, vamos dizer assim, entre aspas, um encontro físico. Ele vai ser para mim também um encontro de ouvir o que Jesus quer dizer para mim, de sentir, de buscar sentir a paz de Jesus, de buscar sentir a presença de Jesus. Porque o que nós mais queremos, enquanto religiosos que somos, e eu coloco todas as religiões que creem em Jesus, o que nós mais queremos é encontrar com Jesus. E aí veio isso. Meu tio desencarnou. Agora ele vai encontrar com Jesus. Né? Então, assim, a frase que vem é muito assim, né? É como se ela fluísse muito fácil. Mas quando a gente vai ler o que os Espíritos nos dizem no céu e inferno, não é assim. Né? Eu fiz leitura de vários desencarnes. Não é assim. Ao contrário, nós estamos, como eu falei lá no início, nesse entrelaçado de familiares, de poder, de dinheiro, de dependência química, de dependência física, todo um entrelaçado que nos faz ir perdendo o sentido, e perdendo, e fazendo com que tudo seja desespero, porque eu não me vejo mais nesse ambiente, aquele ambiente que me fazia, mesmo com toda a confusão, me fazia sentir vivo. Então, a sensação de estar vivo agora, sem tudo isso, sem toda essa bagagem, que ela não veio junto comigo, porque ela é matéria, me dá a sensação de confusão mental. E a confusão mental, se eu não treinei, ela vai me afastar de Jesus, vai me afastar de Deus, vai me afastar da paz, vai me afastar de silenciar para saber o que fazer e para onde ir. Vai me fazer não perceber, inclusive, a presença de espíritos que me amam e que estavam me aguardando. Paz, nosso amigo espiritual que passou a existência toda ao nosso lado. Trabalhadores da casa que a gente frequenta, trabalhadores da igreja que a gente frequenta. Então, existe toda uma dedicação quando saímos para a vida da carne, quando reencarnamos. Nós sabemos que existe todo um trabalho do mundo espiritual para a seleção familiar, para a seleção do que vai ser vivido, de resgates, de tudo que precisamos para estar aqui. Existe um trabalho do mundo espiritual e no retorno também. Então, são muitos que nos aguardam. Então, nesse momento, claro que, vou falar novamente, eu estou falando de pessoas que estão trabalhando pela sua vida espiritual. Porque assim como muitos nos aguardam do bem, quando estamos procurando, nos esforçando, né, nesse conceito espírita que nós temos na nossa mente ali muito claro, aquele que se esforça por domar suas más inclinações, existe também aquele que está vinculado à matéria. Muitos o esperam também, muitos os esperam. Existem muitos espíritos que nós nos endividamos com eles por não tê-los socorrido, porque a gente prometeu, por não termos, de alguma forma, sido ponte para os familiares dele, como nós prometemos. Pessoas que nós machucamos, que têm espíritos lá do outro lado, que se encontram nos aguardando para nos machucar de alguma forma. Então, o quanto que é importante também que a gente entenda que todo esse processo ele é feito por mim, assim como está escrito aqui no
na resposta na 155, dizendo que é individual, é meu, sou eu que vou trabalhar pelo meu próprio eu, na questão de sair daqui melhor e de sair daqui com uma sensação maior de liberdade. De liberdade não só da matéria, mas de liberdade também, né, de tudo aquilo que me prende mentalmente. Porque eu posso pensar assim, não, mas eu já não estou mais ligando para isso, eu já não estou mais ligando para essa questão da matéria, eu já não estou buscando me prender tanto, eu não sou dependente de droga, eu não sou dependente de nada, eu não sou dependente de bebida, de nada disso, já sou uma pessoa que sou quase anjo. Eu posso muito bem pensar nisso. Mas nós sabemos que pensando no processo evolutivo, é uma parte até relativamente pequena, que ainda nos prende. Porque o real mesmo, o mais forte, o mais intenso, é aquilo que vivemos espiritualmente. Foi o que eu falei. O quanto que é importante a gente valorizar o contato com os nossos amores, com os nossos familiares, que também vai crescendo, né? Essa família daqui a pouco não é uma família só, a família de casa, daqui a pouco é a família do trabalho, que se eu buscar amar, é maravilhoso. Depois vem a família da tua religião, aí tem a família lá da academia, né, de atividade física para quem faz, aí tem a família lá do teu condomínio, porque tu mora às vezes num condomínio, aí tem a família do teu parceiro, a família da família que vai chegando, é a família da esposa ou do esposo do teu filho, e assim existe um aumento muito grande dessa família. E a lógica disso é justamente para que a gente aprenda a amar, para que a gente aprenda a conviver. E é esse amor, é esse laço, é essa questão do compreender o outro. Tem uma resposta aqui, vou até colocar, que fala justamente disso. Um espírito referindo assim, ele disse, eu não imaginei o quanto que era importante, o que era importante realmente para o meu desencarne. Ele coloca assim. E quando eu cheguei lá, eu percebi que não tinha nada a ver com o que eu pensava. No fundo, são outras coisas que são importantes. Aí ele coloca aqui, que eu achei muito, muito interessante. Eu acho que eu marquei aqui de verde, deixa eu só ver aqui rapidinho. E ele é muito claro quando ele coloca assim que o que era importante era o que eu tinha feito, o que era importante eram as pessoas que eu me dediquei, foram as pessoas que eu consolei de alguma forma, que é aquilo que está muito claro, né? Jesus colocou muito claro que o que mais importante era o que você tinha feito a um dos meus mais pequeninos. Então, se você consolar, se você, de alguma forma, der amor, ou ser amor, né, que eu acho que a gente não dá amor, acho que a gente é amor. Eu penso que a gente é amor para as pessoas. Já é o suficiente para que você, né, esteja no reino dos céus, ou seja, esteja com Jesus. Deixa eu ver se eu encontro. Ele aqui fala um pouco. Que impressão, esse aqui é um espírito daqui do céu e inferno, e é o senhor Cardon, médico, tinha que ser, né? Senhor, o Cardon ou Cardon, né? Médico. E aí ele, assim, ele não acreditava em vida após a morte, ele não acreditava em nada disso, tinha sido médico da Marinha Mercante, e assim, ele simplesmente descobriu o dia que estava doente e disse assim, olha, eu vou morrer, fechou os olhos. No dia que ele disse que ele ia morrer, 2 meses depois que ele descobriu uma doença, ele disse, olha, eu vou morrer, não tem jeito, comprou o caixão dele, se colocou deitado e disse que ia morrer. Pronto, foi só isso, avisou a família.
Só que quando ele se colocou nessa posição de morrer, foi dado a ele a possibilidade de ver um pouco do mundo espiritual. Um pouco. Só algo assim mesmo de que ele nem sabe dizer, mas que se pensa que foram minutos, né? Ele mesmo não sabe dizer quanto tempo foi que ele passou. E aí vem a questão que eu achei interessante, que ele coloca assim. Primeira parte que eu achei interessante. Médico incrédulo, eu havia assimilado na arte de curar uma aversão profunda à segunda natureza, que é ser espírito, que é o nosso impulso inteligente divino. Para mim, a imortalidade da alma não passava de ficção própria para seduzir as naturezas pouco instruídas, embora o nada me espantasse, maldizendo o misterioso agente que atua perenemente. A filosofia desviara-me, sem que eu desse por isto, da compreensão da grandeza do eterno, que sabe distribuir a dor e a alegria para o ensino da humanidade. Então, aqui é uma primeira fala dele, né? Dele mesmo, falando dele, da dificuldade dele que foi sair daqui por alguns minutos para entender o mundo espiritual. E aí coloca assim, aí foi uma pergunta que foi feita, que impressão julgais ter a vossa revelação produzido nos assistentes, notadamente nos vossos filhos? Eu esqueci de falar uma parte. Ele se colocou como morto, aí ele viu, ele entreviu o mundo espiritual, entreviu algumas questões, e aí depois ele morreu mesmo. Aí aqui já é uma entrevista dele morto, né? Já é uma entrevista com um médium, já é uma informação mediúnica. Aí a pergunta é assim, que impressão julgaste ter a vossa revelação produzido nos assistentes, notadamente nos vossos filhos? Ele respondeu assim, surpreendente, profunda, a morte não é mentirosa. Os filhos, por mais ingratos que possam ser, curvam-se sempre à encarnação que termina. Se pudéssemos penetrar o coração dos filhos junto de um túmulo entreaberto, vê-lo-íamos apenas palpitar de sentimentos verdadeiros, sinceros, tocados pela mão secreta dos espíritos, que dizem em todos os pensamentos, tremeis se duvidais, a morte é a reparação, a justiça de Deus. E eu vos asseguro, em que pese aos incrédulos, que a minha família e os amigos creram nas palavras por mim pronunciadas antes da morte. Eu era, ademais, intérprete de um outro mundo. Porque ele chegou a ter uma fala nesse processo de entrever o mundo espiritual, antes de morrer realmente, ele ainda teve toda uma fala para que dissesse algumas coisas, algumas palavras importantes aos filhos, à família, na verdade. Né? Então, assim, aquela parte que eu falei para vocês que eu ia encontrar, eu até marquei aqui que era na 223, mas eu não marquei de... Ou eu não marquei de verde, ou apagou, que eu tinha... Aqui tem, achei. Encontrei. É o Marquês de Saint Paul, esse aqui. Ele morreu em 1860 e foi a sua irmã que pediu para evocá-lo. Aí, olha que interessante. Também é a pergunta 10. Ela colocou assim, ó, o que dissestes sobre a erraticidade do vosso espírito e sua respectiva perturbação levaria a duvidar da vossa felicidade, ao contrário do que se poderia inferir das vossas qualidades. Ademais, há espíritos errantes, felizes e infelizes. Aí ele respondeu assim, estou num estado transitório. Aqui as virtudes humanas passam a ter o seu justo valor. Certo, este estado é 1000 vezes preferível ao da minha encarnação terrestre, mas porque alimentei sempre aspirações ao verdadeiramente bom e belo, minha alma não ficará satisfeita, senão quando se alçar aos pés do Criador. Então, o que eu gostei dessa frase dele? Que eu estando aqui, encarnado, eu posso também me colocar nessa posição de me sentir satisfeito e pleno quando quando eu me alçar, ele colocou assim, ó, minha alma não ficará satisfeita senão quando se alçar aos pés do Criador. E por que minha alma também não?
Oi? Soraya, com licença um pouquinho. O som baixou muito, quase nós não estamos te ouvindo. Achou muito? Vê se Foi. melhorou mais um pouco. Coloquei mais para perto. Pode ser por conta da internet, né? Sim. Porque essa questão. Eu não me mexi do lugar, então deve ser por conta da Tá internet. bom. Então, tudo bem, tá bom. Aproximei mais um pouco. Então, assim, minha alma não ficará satisfeita senão quando se alçar aos pés do Criador. Então, eu lá, estando no mundo espiritual, estando na erraticidade, que ele coloca aqui assim, ó, as virtudes passam a ter seu justo valor, porque eu estou me vendo de forma transparente, né? Então, assim, eu sou eu de verdade. Eu não consigo me esconder como eu me escondo aqui. Né? Então, esse fato faz com que eu lá percebo quanto que ser eu e ser alguém mais justo, ser alguém que tem virtudes é mais importante. Então, eu passo a perceber isso do outro lado, mas e desse lado? Né? E desse lado? Eu necessito realmente viver essa outra matéria? Ou eu não posso ser essa alma? Eita! E aí? Tá muito ruim mesmo, é? Eu não posso ser essa alma que se lança aos pés do Criador. Então, essa, na verdade, esse era o meu recado de hoje, né? Que a gente vivencie essa frase, busque vivenciar essa frase, né? De que o momento da morte para nós pode ser sim o momento da libertação, mas eu preciso me lançar aos pés do Criador e eu posso me lançar agora, enquanto encarnado. Não necessito que desencarnar para entrar no processo de reflexão, dizer agora eu quero me lançar aos pés do Criador porque eu me percebi cheio de mazelas morais. Não preciso disso. Eu posso fazer isso agora. E era isso que eu queria falar. Como está com essa dificuldade aí, que eu não sei se ainda está, né? Se ficou baixo, mas eu agradeço muito, muito, muito essa oportunidade. Eu gosto muito da fala da doutrina espírita, do estudo, do rever novamente, de estar com vocês, de saber que a gente está aqui num processo de troca, mesmo que não haja uma fala de quem está me assistindo, mas eu sei que existe uma troca do que vocês pensam com o que eu estou falando, né? Existe toda uma análise, então isso para mim é muito bom. Né? Eu poder falar, existe um embasamento da doutrina, eu li o Livro dos Espíritos, eu li o livro O Céu e o Inferno, li alguns outros textos que é para falar, então assim, agradeço muito mesmo, muito o carinho e a atenção de todos. Um abraço. Ok, Soraya. Maravilhosa, Soraya. Muito bom mesmo. Então, foi ruim para nós aqui, que ficou muito baixinho. Sim. Tá bom, então? Sim, Tá sim. melhor? Bem, Está faz aqui o perfeito. teu. Vou fazer uma troca de celular rapidinho, para ver se dá certo. Tá? Sim, pode ter sido a tua internet também. E para vocês, Andresa, Mônica, Silene, ficou difícil? A voz ficou baixa? Então, eu acho que eu consegui ouvir direitinho aqui, não deu interferência. E eu achei até interessante quando você tocou num ponto assim, até que aconteceu comigo, né? Durante meus momentos de estudo, quando eu ficava no salão assistindo o Evangelho, eu lembro-me que um dia, né, eu fui para a sala do passe, né, e fui para atendimento fraterno com a Franci. E aí, nas orientações dela, ela falou, eu muito aflita, né, com os problemas do dia a dia. E eu lembro que ela olhou bem para mim e disse assim, não te preocupa, Andresa. Tem tanta gente torcendo por lá do outro lado que tu nem imagina a tua evolução, né, da nossa evolução espiritual. Então, a gente tem que se permitir, né,
às vezes, de dar essa oportunidade da espiritualidade estar nos orientando, estar nos ajudando, até para quando a gente chegar lá do outro lado, né? Não ficar, porque eu não fiz isso, porque eu não fiz aquilo, poderia ter melhorado um pouco mais, né? Então, tantas oportunidades que a gente tem no nosso dia a dia, de aproveitar mesmo essas orientações, sempre se manter comunicado, em comunicação, né, em pensamentos positivos com a espiritualidade amiga. E é isso. Sim, Andresa. E a gente nunca esquecer que quando a gente muda de sala e se encontra com Jesus, o que ele vai nos falar é muito verdadeiro, é muito para nossa alma, é para nossa melhora, é para um caminho melhor, mesmo que aparentemente não seja, entendeu? Então, esse fato de sintonizar Jesus, de estar com Jesus, é um momento realmente de ouvir o que é melhor para nós, para nossa vida, entendeu? Porque muitas vezes a gente, no desespero, na agonia, a gente escolhe um caminho totalmente errado, entendeu? Aí depois tem que voltar, porque se eu fui para o caminho errado, eu vou ter que voltar o caminho todinho, que vai ser doloroso para mim, entendeu? Mas se eu me vinculo a Jesus, se eu entro na sala da direita para encontrar com Jesus, eu vou ouvir aquilo que eu preciso ouvir, entendeu? E vou ser aconselhada, eu vou ser direcionada para fazer o que é correto, entendeu? Exatamente. De acordo com a lei divina. Essa é a parte boa. Obrigada, Soraya. Foi muito boa mesmo. Nada, meu amor. Obrigada também. Agora ver a Zildinha, se ela já conseguiu fazer as trocas. Zilda, quer que eu faça a prece final para encerrar? Eita, tá difícil ela lá. Eu acho que aconteceu alguma coisa. Faz, Soraya, faz a prece. Tá, então eu vou fazer. Por favor, obrigada. Então vamos mentalizar Jesus nesse momento. Mais uma vez, porque ele é nosso mestre querido. Ele é esse irmão de sempre, que está sempre, sempre conosco e que, com certeza, estará sempre disposto a nos auxiliar. Amigos espirituais da Casa Bezerra de Menezes também nos encontram nesses momentos em que a gente precisa de apoio, de ajuda, em que nossa mente se encontra com dificuldade. Então, Senhor, nesse momento, queremos te agradecer todo o teu amor, todo o teu amparo, Senhor, toda a tua paz que tu nos trazes todos os dias, que tudo isso de bom que chega às nossas vidas, que possam ser encaminhados aos nossos amores, aos nossos desamores, ao nosso país, ao nosso planeta, e que Deus, na sua infinita sabedoria, na sua infinita bondade, possa sempre, sempre estar nos abençoando, hoje e por todo sempre. Que assim seja.